Verso 26. E quando o iam levando quem? Jesus, tomaram um certo Simão Cirineu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam no peito e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chores por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: caia sobre nós, e os outeiros cobrinos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Verso 33. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Até aqui. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, por reverência à tua santa palavra, nós oramos e nós te pedimos a tua direção para que os corações possam ser abertos. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Me ajuda a falar, Senhor, da tua lei, daquilo que compete ao homem, mas que é feito pelo Espírito. Espírito Santo, nós te damos liberdade nessa noite. Nós te damos liberdade, seja bem-vindo nesse lugar. A tua presença, como nós cantamos, é o nosso prazer. Nós organizamos, mas fique à vontade para fazer aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Jesus, após ser capturado no Getsemane, Jesus é levado aos oficiais, Jesus é interrogado por Pilatos, e ele se cala. O rei de toda a terra, o Deus justo e perfeito, aquele que não tinha pecado,
o rei dos argumentos, ele se cala diante dos homens. Era o tempo de Jesus morrer. Jesus veio para morrer. Ele ensinou, ele curou, ele formou discípulos. Mas o grande objetivo dele deixar a sua glória à destra de Deus Pai foi vir à terra e morrer em nosso lugar. Jesus, ao caminho do Gólgota, ou do monte, do lugar chamado Caveira, diante de todos aqueles soldados romanos que estavam o afligindo, estavam o humilhando, ele não merecia aquela humilhação, irmãos, mas ele se permitiu estar naquele lugar. Os soldados romanos, eles abordam um homem chamado Simão Cirineu, da cidade de Cirene, uma cidade ao norte da África, atual Líbia. Esse homem era judeu, provavelmente estava em Jerusalém para comemorar a Páscoa, assim como todos os judeus espalhados por todo Israel. Eles vinham de ano a ano comemorar a Páscoa. Jesus, ele foi crucificado na Páscoa, irmãos. Aqueles soldados, eles abordam aquele homem e dizem: peguem a cruz de Cristo, de Jesus, e carregue. Provavelmente porque eles viram que tamanha foi a aflição no corpo de Jesus, que ele não conseguia mais carregar. Ele não tinha mais forças de carregar aquela cruz. Então aquele homem, ele é forçado. O livro de Marcos diz que esse homem Cirineu, Simão, o Cirineu, ele foi constrangido a levar a cruz de Cristo. Marcos capítulo 15, verso 21, se eu não me engano. Ele não queria carregar a cruz, mas os soldados o forçaram a carregar a cruz. Quem quer carregar a cruz? Quem quer? Quero eu entender que aquele homem era um judeu, conhecedor da Torá, mas ainda não era um discípulo. Diz o Evangelho de Lucas que quando Simão, o Cirineu, ele coloca a cruz nas costas, na sua frente estava Cristo, Jesus andando, e ele atrás carregando a sua cruz. Cada passo que Simão dava, era um passo que Jesus dava à frente. Enquanto ele cansado por causa do Pedro, Jesus sangrando na frente. Jesus sofrendo, aquele povo cuspindo em Jesus. Aquele povo dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, salva-te a ti mesmo. E Simão Cirineu, preste atenção, irmãos, por favor, não converse. Aquele homem vendo os passos de Cristo, talvez aquilo que Jesus Cristo disse certa vez para os seus discípulos: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-me. Talvez Jesus disse já lembrando do que aconteceria com Simão Cirineu. O mesmo Evangelho de Marcos vai dizer que Simão Cirineu era pai de Alexandre e de Rufo. O mesmo Rufo que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 16, diz que foi um eleito de Jesus. Sabe o que eu penso aqui, irmãos? Que aquele homem era um judeu, simpatizante com a religião, mas depois de carregar a cruz e ver Jesus andando, ele se tornou um discípulo. E se um homem, irmãos, se um sacerdote, ele se converte, ele leva a sua casa.
um homem ele tem esse poder de influência, não que as mulheres não tenham. Rufo foi alguém escolhido por Deus para ajudar até o apóstolo Paulo. Então não foi à toa que Simão Cirineu carregou a cruz. Ele representa aqueles que participam dos sofrimentos de Cristo, que conhecem Jesus pela cruz, não pelas promessas, não pelas bênçãos, não pelas massagens, não pelas promessas de que você vai se tornar o maior, não. Ele conheceu pela cruz, irmãos. E não existe lugar melhor para se conhecer Jesus, a não ser pela cruz de Cristo. Quem, irmãos, está com os olhos na cruz e em Jesus, ele vence qualquer coisa. Sabe por que hoje nós vivemos uma geração que desiste facilmente? Porque conheceu um Jesus de promessa. E não que Jesus não prometa, não que não existam promessas na Bíblia, mas no primeiro sofrimento, na primeira dificuldade, na primeira negação, na primeira angústia que passa, na primeira dor, no primeiro problema que não acontece como você planejou, você larga. Por quê? Porque não foi pela cruz que você conheceu um Jesus que os líderes falavam que você pode todas as coisas, que se você está com Deus você vai vencer, e aí você olha para a sua vida, você vê derrota, mas Ele falou que eu ia vencer, isso é uma derrota. A cruz é escândalo, a cruz é humilhação. O evangelho da cruz é o evangelho genuíno de Cristo. É um evangelho que te faz olhar para o amanhã. Não que você vai ser o maior dessa terra, mas que você vai estar com Ele eternamente. O evangelho da cruz, irmãos, é aquele que te promete a vida eterna, não a eternidade nessa vida. O evangelho da cruz é aquele que te promete as riquezas verdadeiras, não as temporais que a traça e a ferrugem corrompe, consome. O evangelho da cruz é aquele que te coloca no prumo do evangelho de Cristo, que te faz olhar para o amanhã com esperança, que te faz olhar para o amanhã pensando que se hoje está ruim, mesmo que piore um pouco, vai chegar um dia que todos nós estaremos com Ele. Todos nós. Eu vou arrumar essa frase: todos aqueles que creem se arrependem. O Evangelho de Mateus, contando a respeito do mesmo fato que nós falamos, ele fala que foram crucificados com Jesus 2 salteadores. Lucas vai falar sobre 2 malfeitores. No grego, irmãos, a palavra salteador ela expressa lestai, salteador é lestai. O que significa salteador no grego? Ladrões violentos, assaltantes de estrada, rebeldes criminosos. Quando o Evangelho de Marcos e Mateus está se referindo aos malfeitores de Lucas, está falando que aqueles 2 homens que foram crucificados do lado de Cristo eram ladrões, criminosos, malfeitores terríveis. Não era alguém que assaltou a quitanda, o supermercado e levou uma bolacha para casa. É alguém mau. Um criminoso que fez algo terrível. Pense num criminoso terrível, irmãos, no nosso tempo. Antes de ter aquela atrocidade no Rio de Janeiro, algumas semanas atrás, não sei, um mês atrás, que os irmãos lembram, chegou um vídeo para mim, irmãos, lá no Rio de Janeiro mesmo, de um assalto de um carro. Eu não sei quantos de vocês viram isso, e 2 assaltantes chegaram para roubar um carro de um senhor, e com arma na cabeça dele, e ele falava para os criminosos: a minha filhinha está ali atrás, por favor, pode pegar o carro e leve o carro.
E aqueles salteadores, aqueles malfeitores, começaram a bater naquele homem. E aquele homem gritava: mas a minha filha está aqui atrás. Não satisfeitos, aquela menina saiu do carro e começou a gritar: pai, pai. Aqueles homens atiraram na cabeça do pai, na frente da filha, na frente da menina. Deixaram aquela menina, que talvez tinha, 5 anos, 4 anos de idade, ali chorando, e pegaram o carro e saíram. Esse é o tipo de vídeo, Lucas Moser me disse, que o pessoal do BOPE vê antes de entrar dentro de uma comunidade. Salteadores e malfeitores que eram crucificados naquela época pelos romanos eram homens que cometiam crimes de forma terrível. Não era qualquer crime, irmãos, mas era algo mau. Você conhece pessoas que têm um coração mau, de maldade humana? Eu acho que eu não conheço. Nos evangelhos, essas pessoas são descritas como alguém terrível. E quando Jesus ele é crucificado, 2 salteadores são colocados do lado dele. O Deus santo, puro e perfeito no meio, do lado de 2 bandidos terríveis. Não foi alguém que assaltou o banco, pegou o dinheiro de alguém e simplesmente não fez mal a ninguém, estou falando na saúde, mas é alguém de forma deliberada, criminosa, maldosa. Foi colocado ali naquele lugar. E na cruz, irmão, Jesus ele consegue exalar quem ele é. Na cruz, Jesus conseguiu exalar a sua verdadeira essência. Diz o livro do profeta Isaías, capítulo 53, que foi do agrado do Senhor, do agrado de Deus, moer Jesus na cruz. O moer no hebraico é a palavra daká, que é o mesmo significado de esmagar, de despedaçar. Foi do agrado de Deus esmagar, despedaçar Jesus na cruz. E por que que isso aconteceu, irmãos? Por que Jesus morreu na cruz? Naquele momento, naquele exato momento, Jesus estava sendo esmagado e ele conseguiu exalar aquilo que havia dentro dele. Em suma, tudo aquilo que é esmagado exala, irmãos, algo. As coisas, quando são esmagadas, elas mostram a sua verdadeira essência. O corpo humano, quando ele é esmagado, ele mostra a sua essência de quê, irmãos? De fragilidade. Dá um tiro na cabeça de alguém, vê o que acontece, deu, acabou, não tem mais vida. Sabe esse corpo que você acha forte, saudável? Sabe aquilo que você, de forma às vezes até idólatra, dá tanto valor? Isso, irmãos, isso é frágil. Quando Jesus ele é moído naquela cruz, ele exala quem ele é. As frutas, em geral, aos nossos olhos são boas, mas quando elas são partidas, elas são alimento para quem come. Mas quando essas mesmas frutas, elas são esmagadas, elas têm a sua essência e o seu valor aumentado. O que falar, irmãos, da uva? Uva é bom, irmãos? Uva você compra ele no mercado direto do campo, você não paga muito caro, mas vai comprar um vinho, irmãos, que está guardado há 5 anos, 10 anos, 15 anos, que passou por todos os processos. Sabe o que é aquilo ali, irmãos? Um vinho que as pessoas pagam hoje 10 mil reais, 20 mil reais numa garrafa de vinho. Sabe o que é aquilo ali? É uva, Jefferson.
É uva que foi esmagada e passou por um processo. E tudo aquilo que é esmagado exala a sua verdadeira essência. O que acontece quando a azeitona? Eu não gosto muito da azeitona, irmãos. Mas a azeitona, quando ela é esmagada, ela vira o que? Azeite. E olha o preço de uma azeitona e olha o preço de um azeite caro, que passou por um processo. São coisas diferentes. Sabe por quê que Jesus permite que você passe por alguns processos? Quem aqui já disse, parece que eu estou sendo esmagado? Eu acho que sou só eu, tenho certeza que não acontece isso com vocês. Parece que o Senhor está me esmagando. Talvez Ele enxergue um valor aí dentro que você não saiba. Talvez Ele quer colocar coisas para fora ruins, mas Ele também quer colocar coisas boas que você acha que não tem valor. Quando nós somos, irmãos, esmagados, nós mostramos quem somos. Nós estamos numa comunidade pequena aqui, João. E a gente conhece um ou outro, as pessoas vêm falar com a gente. Tem pessoas, irmãos, que numa provinha assim, a porca expira. Eu tenho certeza que isso não tem lá, Tutuí, lá na comunidade de vocês, mas aqui tem. Lá eles são diferentes, né? Um problema assim, irmãos. Não olhou direito, Ana. Vira a cara. Passou por uma situaçãozinha, já muda. Tem pessoas, irmãos, que a gente vê só no chegar na igreja, que a gente já sabe que está... Sabe por quê? Porque está passando por um processo que na verdade orou para passar. Você pediu, Deus me usa, Deus coloca as tuas palavras no meu coração, eu quero ser um canal. Aí Deus, tá bom, tu quer ser um canal, então deixa eu pegar essa uva aqui, deixa eu pisar. Deixa eu pegar essa azeitona aqui e deixa eu esmagar ela. Deixa eu pegar o meu filho, o meu único filho. E através dessa moedura, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas serão alimentadas. Jesus na cruz, Ele exala amor e perdão. Diante daquela pressão, Ele ama e perdoa. Quando você está no meio de um processo, qual a sua atitude? Você ama e perdoa? Ou você faz biquinho? Ou você se afasta? Ou você larga? Ou você desiste? Eu posso te dar um conselho, irmãos. Eu tenho menos idade do que muitos irmãos aqui. Eu respeito demais os irmãos. Mas se você não quer ser trabalhado por Deus, não ore. Eu vou te dar um conselho com muita humildade. Não ore, não peça para que Deus te use. Se você não quer passar por alguns processos de esmagamento. Se existe uma igreja para nascer, o filho precisa ser moído. Se existem discípulos que irão impactar uma nação, o filho precisa ser moído na cruz. Mas na primeira prensa, no primeiro aperto que você tem da parte de Deus, você desiste, você larga, você abandona. Sabe por quê, Tutuí? Porque pregaram o evangelho mar de rosas. Não o evangelho que Simão Cirineu conheceu. Jesus caminhando e ele com as cruzes nas costas. Seguindo Jesus com a cruz nas costas. Jesus, ele exala amor e perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Eu posso ser muito franco com vocês, eu não cheguei ainda, irmãos, nem 1% desse nível de evangelho. Só que eu quero chegar nesse nível. Eu almejo chegar nesse nível, irmãos.
Eu quero viver o evangelho daquelas pessoas que às vezes fazem coisas que eu não gosto, e eu ir e dar um beijo e um abraço nelas e falar: pode contar comigo. Por dentro eu quero me afastar, por dentro eu quero me isolar, por dentro eu quero deixar que se lasque, mas eu vou viver esse tipo de evangelho, irmãos. Eu escolhi, eu não tenho mais saída, Tutu, eu não tenho mais para onde correr, cara. Eu não tenho mais. Eu não tenho mais escolha, Jesus me escolheu, eu não tenho mais para onde ir. Só que uma decisão eu tomei, Diego. Uma decisão eu tomei, eu não volto mais atrás. Eu passo por cima do meu eu passo por cima das minhas vontades, eu passo por cima dos meus sentimentos, mas eu obedeço, sem vontade. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, nós passamos por lutas. Eu falava com uma pessoa muito querida, amada do meu coração essa semana. E eu falei para essa pessoa assim: você acha que eu estou bem? Você acha que eu estou bem? Irmãos, muitas vezes eu subo aqui em cima, irmãos, com o meu coração arrebentado. Quantas e quantas vezes eu queria viver a minha vida, que se lasque, que se exploda, mas eu não tenho mais para onde ir, Tito. Jesus me escolheu, Jesus, Ele carregou, Ele morreu por mim, e se Ele morreu por mim, eu escolho morrer por Ele. Eu escolho morrer para mim mesmo. Eu quero esse tipo de evangelho, irmãos. E ainda que os meus sonhos não se realizem, e ainda que eu não veja as promessas, e ainda que eu não toque nas bênçãos, e ainda que eu não veja as promessas que Deus deu ao meu pai, todavia eu não recuo mais, irmãos. Eu tomei a minha cruz, Jesus está ensanguentado na minha frente, eu estou seguindo Ele. Se tiver que dormir menos, eu vou dormir menos. Se tiver que me doar mais, eu vou me doar mais, irmãos. Se tiver que renunciar mais, eu vou renunciar mais. Que em nome de Jesus, nessa noite seja gerado um temor no teu coração, nas tuas orações. Que você seja sábio quando você ora. Irmãos, Deus Ele trabalha de uma forma. Deus não usa pepita bruta. Deus Ele só usa pedras lapidadas. Deus não usa diamante bruto, Deus lapida os diamantes. Se você pediu para que o Senhor te use, enquanto você está no meio de um processo de esmagamento, e está sendo levado à cruz, está com peso nas costas, saiba que isso tem um propósito. Deus lá na frente vai fazer que muitos e muitos e muitos se alimentem de você. Pão inteiro não alimenta ninguém, mas pão partido sim. Jesus, Ele exala domínio próprio. Ele poderia ter descido daquele lugar, transformado tudo, matar todos aqueles que o humilhavam e o maltratavam, mas Ele se calou. Jesus, Ele exalou o domínio próprio quando Ele poderia naquele momento falar, argumentar. Irmão. Pensa em alguém que tem argumento, é Jesus. Mas Ele se cala. Ele se cala. Ô Bruno, um sopro de Jesus matava todo mundo, cara. Mas Ele se cala. Ele não se defende. Ele exala domínio próprio, sabe por quê? Porque estava sendo esmagado. E todo aquele que é esmagado exala aquilo que tem dentro. Sabe por que existem pessoas que espanam? Porque está exalando aquilo que está dentro. Sabe por que existem pessoas que facilmente desistem? Porque exala aquilo que tem dentro. Que nessa noite Jesus faça uma obra no teu interior. Sabe aquilo que você está pedindo para ser feito no lado externo?
Sabe aquela tempestade que você está pedindo para mudar do lado de fora? Jesus está falando nessa noite: primeiro eu vou fazer uma obra aí dentro. Primeiro eu vou criar alicerce aí dentro, para depois construir do lado de fora. Jesus, ele exala humildade. Ele era Deus poderoso, ele sabia tudo o que aconteceria em 3 horas, em 6 horas. Ele sabia exatamente o que aconteceria, eles não sabiam, depois de 3 dias que ele ressuscitaria. Jesus, ele sabia exatamente o que aconteceria até o final dos tempos, mas Jesus, ele se cala de forma humilde. Sabe por quê que ele exala humildade? Porque Jesus era humilde. Faça uma retrospectiva na sua mente. Se você, em 2 anos, em 3 anos, em 5 anos, permanece a mesma pessoa, tendo as mesmas reações, você não está nas mãos de Jesus. Uma pessoa que está nas mãos de Cristo é uma pessoa que é transformada. Se a tua família, se o teu esposo, se a tua esposa, se o teu pastor, se o teu amigo, se as pessoas no teu trabalho não veem transformação, se você é aquele tipo de pessoa, deu, vai levar também, falou que não queria, vai ouvir, se você é esse tipo, você não está nas mãos do oleiro. Você está na mão não sei de quem, mas não de Jesus, porque todo aquele que está nas mãos de Cristo, ele passa por um processo de transformação. É como Jesus te colocasse nas mãos dele e desse uma apertada e saísse algo de dentro de ti. Aí ele espera um pouquinho, porque se ele apertar demais, ele sabe que o negócio vai piorar, então ele espera. Aí quando você acha, meu Deus, graças a Deus, ele dá mais uma apertada. E ele vai tirando coisas que não prestam de dentro de ti. Ele vai arrancando o orgulho, ele vai arrancando a avareza, ele vai arrancando o rancor. Não combina, irmãos. Eu sou pastor, eu vou falar. Não combina crente rancoroso. Não combina crente que não perdoa, não combina, não bate. Você pode até ficar irado, estou berrando demais hoje. Você pode até ficar irado, irmãos. Você tem sentimentos dentro de ti, eu respeito isso, e eu também tenho. Mas você não pode tomar isso para você e falar que é um discípulo de Cristo. Se alguém te feriu, irmão, e você está na cruz, você vai e perdoa. Você não guarda, você ama. Você não é fofoqueiro, você não fala mal. O ápice do ensino cristão religioso se dá na cruz de Cristo. A cruz, irmãos, ela revela a gravidade do pecado. A cruz mostra que o pecado não é algo insignificante ou pequeno como muitos pensam. É só uma transadinha antes do casamento. É só uma fofoquinha, é só um orgulhozinho ferido. Irmãos, o pecado é algo grave e a cruz me ensina isso. É tão grave o pecado que Deus teve que enviar o seu único filho e esmagar na cruz para combater o pecado. Ele julga o pecado de forma severa, tão severa que ele tem que matar o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz me mostra, irmãos, que o pecado é algo muito grave. Sabe aquele pecado que às vezes você lida de forma natural, para Deus não é natural. Se você é santo, irmãos, em determinado momento você vai sujar, e todos os dias nós sujamos, mas você não se acostuma com essa sujeira. Você tomou banho hoje, amanhã você vai tomar de novo. A roupa sujou hoje, amanhã você vai lavar de novo. Você não se acostuma com o pecado, e a cruz me revela isso.
Longe da cruz é normal, determinadas coisas. Longe da cruz, Tutuí, algumas coisas que acontecem dentro da igreja é normal. Não, mas é isso aí, é o tempo que nós vivemos. Não, irmãos. Talvez é normal para você que está longe da cruz. O que é pecado, irmãos. O que é santo, é santo. O que é certo, é certo. O que é fundamento, nós não mudamos, irmãos. O meu pecado era tão sério que custou a vida do Filho de Deus. Se na cruz, queridos, só morriam criminosos, por que que Jesus pede para você carregar a sua cruz e seguir Ele? Pense um pouco sobre isso. Se na cruz, Jefferson, só morriam criminosos, não eram os bonzinhos como a gente, pelo menos a gente acha que é bonzinho, porque a gente dá umas moedas aqui, a gente vai lá dar uma comida para quem está lá fora, então a gente é bom. Se na cruz só morriam criminosos, por que que a palavra de Jesus para os discípulos, se vocês querem me seguir, tome a sua cruz, todos os dias, negue a si mesmo e me siga. Sabe por que, irmãos, que Jesus fala isso? Porque Jesus consegue enxergar algo dentro de você, que você nem vê. Existe uma natureza aí dentro, que conflita com a natureza que Deus colocou. O apóstolo Paulo falou certa vez que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas que o mal que habita dentro de mim, esse eu acabo cometendo e eu acabo fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Se Jesus te manda todos os dias, não é uma vez por ano, não é aquilo que aconteceu há 3 anos atrás e você fez e agora deu, é todos os dias, tomar a sua cruz e seguir Ele, e negar a si mesmo. Irmãos, isso é um convite à morte. É uma sentença de morte o Evangelho. Mas depois que Ele morre, Ele ressuscita. E depois que houve a ressurreição, aí se conheceu um Evangelho que nunca tinha sido conhecido. Agora o próprio Deus habitando dentro dos homens, porque um homem morreu. Você consegue entender, irmão, se você entrar nesse lugar, carregar a sua cruz e seguir a Cristo, existe uma vida que você vai desfrutar que você ainda não desfrutou? Sabe aquelas mesmas atitudes que você tem há 20 anos? Experimente morrer nessa atitude para ver se você não vai entrar num lugar que você nunca entrou. Sabe as orações e as bênçãos que vocês estão pedindo? Você está pedindo oração na igreja, sabe? Estou mandando um recadinho, ora por mim. Experimente morrer para você mesmo. Experimente ser mais amável, ser mais manso, ser mais humilde, parar de biquinho na igreja. Experimente ser uma pessoa mais dócil, ver se Deus não vai começar a fazer coisas na tua vida. Se Jesus te convida para ir para a cruz, querido, é porque longe dele você é um criminoso. Se Jesus te chama para a cruz, é porque longe da cruz não existe saída para você. O único lugar que você vai estar seguro com Deus, sabe onde que é? Na cruz. É o despertador para eu parar? Ô Jesus, meu Deus do céu. Na cruz, Jesus mostra o seu amor incondicional. Mas Deus prova o seu amor para conosco, entregando o seu Filho, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é amor, irmãos. Eu falo para os irmãos sempre, e eu falo de forma costumeira. Eu não entregaria minhas filhas por nenhum de vocês. As minhas filhas não. Talvez eu morreria por alguns, não por todos. Por todos não. Mas por alguns eu morreria. Mas as minhas filhas não. Por nenhum de vocês. Os amo, mas que vocês se explodam e as minhas filhas fiquem vivas. As minhas filhas não. Deus, Ele prova o seu amor na cruz,
um amor incondicional. Mas quando você está distante da cruz, você não consegue enxergar esse amor. Sabe qual o padrão de amor que você tem? Se Deus aumentou o meu salário, Deus me ama. Se Deus abriu as portas para mim, Deus me ama. Se Deus curou, então Deus me ama. Então essa é a prova de amor. Isso é um padrão de pensamento de quem está distante da cruz. Quem está crucificado com Cristo, irmãos, não consegue ver outra coisa, a não ser Jesus Cristo carregando os meus pecados. O justo morrendo pelo injusto. O limpo carregando a minha sujeira. Aquilo que estava sobre ele veio sobre mim, e aquilo que estava sobre mim foi sobre ele. Por causa dos meus pecados ele foi esmagado. Então agora eu vou medir o amor de Deus por causa de moedas? Eu vou medir o amor de Deus por causa de bênçãos, por causa que Ele abriu uma porta, porque Ele me fez trocar de carro, porque Ele me deu um celular novo, porque Ele me deu isso, porque Ele me deu aquilo. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? É o evangelho talvez do tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas se aproximam de Jesus por aquilo que Ele pode dar, mas Ele já deu tudo, que foi a sua própria vida. Um evangelho onde as pessoas querem que seja feita a sua vontade. Então eu estou diante de uma causa difícil, Jefferson, onde eu posso ser muito beneficiado de uma forma, de um lado, se Deus fizer, e eu posso não ganhar, se Deus não fizer. Então eu oro para que Deus faça, porque eu vou ser beneficiado. Eu não oro mais segundo a vontade de Deus, eu oro segundo a minha vontade. O padrão é aquilo que eu vou receber. Então uma oração, Deus faça de acordo com a tua vontade, não é uma oração mais que agrada. Não agrada mais, por quê? Porque eu estou com as minhas necessidades. Esse é um pensamento de quem está distante da cruz. Quando nós estamos longe da cruz do Calvário, nós olhamos para nós. A cruz revela o caminho para a salvação. Jesus não é um caminho. Guarde comigo, irmãos. Jesus não é um caminho. Jesus não é um caminho. Jesus é o caminho. O único caminho que te leva a Deus. A igreja não te leva a Deus. Os ministérios não te levam a Deus, irmãos. Os líderes religiosos não te levam a Deus. Os teus dízimos, as tuas ofertas, as tuas esmolas, as tuas ações sociais não te levam a Deus. A tua fidelidade, as tuas boas ações, o fato de você amar a sua esposa, de você ser um bom pai, de você ser um bom filho, não te leva a Deus. O único caminho que te leva para a salvação é Jesus. Não tem a ver com aquilo que você faz, mas tem a ver com aquilo que Ele fez na cruz. Tem a ver com a cruz, não tem a ver comigo. Mas Dani, eu não estou sentindo nenhum arrepio. Domingo passado eu senti tanto arrepio. E hoje está esse negócio aí. Talvez algumas coisas você esteja sentindo hoje, porque nós estamos tentando com muita humildade e simplicidade criar um fundamento. O mesmo fundamento que está sendo alicerçado há muitos anos aqui. E nós não vamos fugir. E nós não vamos nos mover, irmãos. O evangelho continua sendo o evangelho da cruz, o evangelho de negar a si mesmo, o evangelho de tomar a cruz e seguir Jesus. E ainda que não sejamos conhecidos, e ainda que não sejamos aplaudidos, e ainda que o nosso nome não ecoe sobre Itajaí, nós vamos permanecer, irmãos, trazendo o ensino de Jesus Cristo para a igreja. A cruz demonstra a justiça de Deus. Na cruz, Deus não somente perdoa o pecador, mas faz isso com justiça. A penalidade é paga pelo próprio Filho. Sabe o que é, irmãos, justificação? Nem todos sabem o que é justificação. Você já ouviu falar sobre justificação, mas você não sabe.
A justificação, ela aconteceu na cruz do Calvário. Justificação tem a ver com alguém santo e perfeito e puro, que era o próprio Deus, morrendo no lugar de um pecador sujo e imundo. Era eu para estar ali, mas ele foi naquele lugar. Mas não foi somente uma morte, mas aquilo que estava sobre Cristo, irmãos, isso é imputado sobre mim. E aquilo que estava sobre mim, o meu pecado, é imputado sobre ele. Por isso que nós não somente somos perdoados, mas nós somos justificados. Você é justo, irmãos. Não tem a ver com aquilo que você fez, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez. Por isso que todo aquele que se arrepende e crê que Ele é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Isso é justificação. Aí você preocupado em aumento de salário? Você estava condenado eternamente ao inferno. Você estava condenado, irmãos. E Jesus, Ele morreu por ti naquela cruz. E foi te dada uma oportunidade. Se você se arrepende e crê, você tem a vida eterna. Se você não crê, você pode até permanecer dentro da igreja. Queridos, nós falamos com um casal muito querido aqui, na sexta-feira, e só reforçou aquilo que eles falaram e que está dentro do nosso coração. Nós aqui, Senhor, nessa comunidade simples, nós não queremos oferecer um bom culto para você. Nós queremos oferecer um bom culto para Deus. Nós não queremos uma experiência de domingo à noite para que você saia e se sinta bem. Se você está atrás desse lugar, esse não é o lugar para você. Eu sei que tem uns lugares que oferece isso, e que Deus os abençoe, mas não é o caso aqui. Nós não queremos oferecer um bom culto para a igreja. Nós estamos preocupados em agradar a Deus. As músicas são para Ele, a comunhão é para Ele, tudo que nós fazemos é para Ele, é tudo por Ele e para Ele. Para Ele são todas as coisas, mas não tem a ver com a gente. Então, se você está atrás, se alguém está atrás, se você convidar alguém que está atrás de uma experiência, irmãos, por favor, leve ele ao cinema, leve ele ao Circo de Soleil, leve ele, irmãos, num jogo de futebol. O que falar, irmãos? Eu estava vendo hoje, o Flamengo, infelizmente, foi campeão ontem, né, Germano? Não, felizmente não, está repreendido, né? O Germano, ele não gosta, assim. Tu gosta do Flamengo, Germano? E eu estava vendo, irmãos, o que aconteceu no final do jogo, a emoção do que aconteceu ali. Aí eu liguei a Sport TV hoje, eu fiz uma chamada de vídeo com o Germano, né? Hoje ao meio-dia. Aí ele estava lá no sofá, assim, a gente começou a conversar, e ele me mostrou a tela da TV, assim, estava passando lá os jogadores chegando ali no Rio de Janeiro, um mar de gente, irmãos, as pessoas chorando. Eu fiquei emocionado, irmãos. Eu vou falar para vocês, eu não gosto do Flamengo não, irmãos. Eu sou corintiano, estava torcendo por Palmeiras. Mas eu fiquei emocionado com a paixão daqueles homens. A vibração do jogador chegando, eu fiquei emocionado, irmão. Emoção que eu não tenho dentro da igreja. Às vezes. E aí você querendo uma boa experiência num culto. Você quer um bom culto para você? Irmãos, vai com a tua esposa para o shopping. Vai para um hotel fazenda, se você quer uma experiência maravilhosa. Não! Trazer isso para dentro da igreja. Nós estamos aqui para agradar o nosso Jesus, porque Ele morreu por nós naquela cruz. Jesus morreu. Se Ele morreu, eu escolho morrer também. Não tem mais volta. Eu já estou crucificado com Cristo, disse o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Infelizmente, muitos de nós estão bem vivos ainda. Nós não morremos. Nós continuamos falando palavrão.
Nós continuamos mentindo. A nossa boca é suja, irmãos. Nós continuamos odiando os nossos irmãos. Nós continuamos nos alegrando com o sofrimento de algumas pessoas, com a queda de algumas pessoas. Nós não estamos na cruz. Eu acho que o evangelho que nós estamos vivendo é um evangelho diferente que os apóstolos pregaram. E nós precisamos retornar e firmar os nossos pés nesse tipo de evangelho. Um evangelho que envolve a glória de Deus e não a minha. Mas um evangelho que vai me transformar e me tornar alguém mais parecido com Jesus. Jesus, ele naquela cruz mostra toda a humildade. E sabe o que aconteceria, irmãos, com alguém que era levado naquela cruz, que era crucificado? O condenado era altamente humilhado. Sabe por que o condenado ele carregava sua cruz até o lugar da crucificação? Com um único objetivo: humilhação. Eles não queriam somente matar o criminoso, mas eles queriam humilhar o criminoso. Jesus, ele carregou a cruz. E enquanto ele caminhava até o Calvário, as pessoas cuspiam nele, as pessoas menosprezavam ele, as pessoas difamavam ele. O criminoso que era colocado naquela cruz, ele era flagelado, rasgavam a pele, objetivando hemorragias intensas. Eles deixavam os ossos e os músculos expostos antes mesmo de o criminoso ser pendurado. E por que eles faziam? Humilhação e tortura. Muitos dos criminosos que eram pendurados na cruz por Roma, eles morriam muito antes dos cravos pegarem nas mãos e nos pés, porque eles não aguentavam tamanho sofrimento. Quando eram pendurados, a morte acontecia por asfixia. A desidratação tomava conta do corpo. Muitos dos criminosos morriam de parada cardíaca ou de falência dos órgãos. Tamanho era o sofrimento. E por que o Filho de Deus se permitiu entrar nesse lugar? Olhe para a pessoa que está do seu lado nesse momento, por favor, olhe para ele. Ele só sofreu por causa de você, meu irmão. Ele sofreu para que você tivesse uma oportunidade de reconciliação com Deus. E ainda que você viva 20 anos felizes, ricos, abastados aqui nessa terra, gloriosos, se você não tiver a vida eterna, irmãos, de nada adianta. Quantas pessoas estão morrendo sem Jesus? Sabe por quê? Porque não conheceram o evangelho da cruz. O evangelho que você é o culpado e ele é o mocinho. O evangelho que você é um criminoso e ele é santo. E às vezes está sendo vendido nas igrejas, e eu falo, essa é a palavra, vendido. A salvação, como deu uma oportunidade para que Jesus entre na sua vida. Quem está dando uma oportunidade para você, ô malfeitor e salteador, que eu sou um dos principais aqui nessa noite? É Jesus. Ele nos dá uma oportunidade de reconciliação, de perdão e arrependimento. Se dependesse de você, meu amado, e se dependesse de mim, nós estaríamos no inferno já. O condenado era deixado depois da morte, pendurado naquele madeiro. Roma fazia questão que o seu corpo apodrecesse na cruz. E a sua carne, a carne desses malfeitores e salteadores, era comida por aves. Esses criminosos, eles não tinham sepultura. E não era permitido por Roma que o corpo fosse retirado daquele madeiro, mas com Jesus foi diferente, irmãos.
Todo condenado por Roma tinha uma placa acima da cabeça descrevendo o seu crime. Sabe qual era o crime de Jesus, que foi colocado naquela placa acima da sua cabeça? Jesus, Rei dos Judeus. Esse era o seu crime. O crime era meu. Eu era para estar lá. Eu, com os meus sonhos, com os meus projetos, com os meus planos, eu era para ser pendurado naquela cruz. Mas Jesus olhou para mim e me amou, muito antes de eu me arrepender dos meus pecados. Jesus olhou para ti. Assim como Jesus, ele olhou para um salteador que estava do seu lado e eu o caminho para o fim. 2 ladrões, 2 salteadores, 2 malfeitores foram crucificados do lado de Cristo. 2 homens que mereciam aquela punição. Mas Jesus estava no meio, Sara, o perfeito, do lado de 2 bandidos. Você consegue imaginar, Sara, você pegar o Mateu e entregar diante de bandidos? Nem por pessoas boas você faz isso, quanto mais por bandidos, por malfeitores, por criminosos. Jesus, naquele momento de maior esmagamento, ele começa a ser afrontado por um. Se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Jesus, ele não responde, irmãos, esse malfeitor, esse salteador. Mas o outro que estava do seu lado, ele fala, eu fico imaginando a conversa, irmãos, Jesus no meio, um ladrão aqui e outro aqui, e eles conversando entre eles e Jesus no meio. Os 3 crucificados, e eles dialogando. Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e salva nós. Cara, tu está viajando. Nós estamos aqui porque somos culpados. Nós merecemos estar aqui, mas esse nada fez. Ele não é culpado de nada. Jesus, Filho de Deus, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus no meio diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo, irmãos. Ou seja, morreu e está com Jesus. Morreu e está com Ele. Assim como muitos entes queridos nossos estão com Ele já. Nós um dia estaremos com Ele. Jesus, naquele momento de maior esmagamento, Ele exala amor e perdão, Tutuí. Sabe por que existem pessoas que não perdoam? Porque está só exalando aquilo que tem dentro. Todas as vezes que você ficar magoadinho, bicudinho, orgulhoso, etc., você só está exalando aquilo que tem dentro, irmão. Pede para que Jesus mude o teu interior, só isso. Peça para que Jesus te transforme. Uma das orações mais importantes que a igreja precisa fazer é a oração do Salmo 139. Senhor, sonda e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu não enxergo, Deus, eu me acho bom. Eu não me acho salteador e malfeitor como esses daí, eu sou perfeito. Você é o som do meu coração. Aí tu começa a orar, irmão, e Jesus começa a te mostrar os podres que você nem imaginava que tinha. Jesus é como se ele te mostrasse para você mesmo. Aí antes você se achava alguma coisa, mas depois que você vai para a cruz, você, cara, eu sou um malfeitor, salteador. Aquele salteador e ladrão que estava do lado de Cristo, ele não desceu da cruz para ser batizado, para servir no templo, para realizar boas obras. Tudo o que ele fez foi se arrepender e crer. E no mesmo dia, ele foi para a eternidade. Já esse outro malfeitor e salteador, ele me ensina algo muito profundo, irmãos.
que não é o fato de você estar do lado de Jesus e falar com Ele que Ele te ouve. Não é o fato de você estar sofrendo que Jesus atende a tua dor. Não é o fato de você falar algo e Deus, por intermédio de Cristo, através do Espírito, vai atender aquilo que você está pedindo. Sabe qual o tipo de oração que Jesus responde? É aquela que está segundo a sua vontade. Aquele outro ladrão, salteador, ele era como se ele estivesse dizendo naquele momento: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Tudo que eu fiz foi muito errado. Me perdoa. E quando tu entrares no teu reino, porque tu és rei, eu sei que tu és rei, eu sou um pecador, mas tu és rei. Quando tu se lembrares, entrares no teu reino, se lembra de mim. Esse cara, ele recebe amor e perdão. A multidão, ela apertava Jesus, mas não tinha comunhão com Jesus. Os fariseus e os escribas, muitas vezes nas sinagogas, nas praças, eles ouviam Jesus, mas eles não recebiam a palavra de Jesus. Não é o fato de você ouvir e estar perto que te faz ser um discípulo. Sabe o que você e eu precisamos? Fé e arrependimento. Guarde uma coisa no seu coração, irmãos: fé e arrependimento. Não basta fé, porque fé os demônios têm. Eles creem e estremecem. Não basta somente você crer, você precisa se arrepender. E não basta somente arrependimento, é necessário a crença. Crer que Ele é o Filho de Deus e morreu e ressuscitou. Jesus na cruz é o símbolo da salvação de uns e a condenação de outros. A justiça e o juízo sendo praticados ao mesmo tempo. O alívio para uns e a condenação para outros. Isso só acontece na cruz. Longe da cruz todos são bons, mas na cruz há uma separação. Justiça e juízo são coisas diferentes. Justiça tem a ver com aquilo que Deus faz na cruz. Juízo é a punição dele. Um recebeu a punição, a condenação, e o outro recebeu a justiça. Qual é a justiça, irmãos? É Jesus morrendo em favor de nós. Justiça de Deus. O apóstolo Paulo falou certa vez: Cristo, a justiça de Deus. Jesus na cruz é a última saída, a última tentativa de vida, mesmo na morte a vida. Jesus na cruz é o espelho do que acontece na vida e na morte de um filho de Deus. Se eu morri com Cristo, eu viverei com Ele. Se você morre para você mesmo, você começa a viver com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você quer ser uma manifestação de Cristo nessa terra, irmãos, não existe outro caminho a não ser a cruz. Você precisa de fé e arrependimento. Você não pode ser a mesma pessoa. Eu amo os irmãos, mas se você não quer escolher a cruz, irmãos, o evangelho não é para você. Talvez a igreja seja para você, as músicas bem cantadas sejam para você, mas não é o evangelho. O evangelho é uma sentença, irmãos, de morte para aquele que crê, e ressurreição e vida para todo aquele que crê. Jesus na cruz é o justo se fazendo condenado, é aquele que reconhece, e aquele que reconhece o seu pecado é justificado e perdoado, o santo se tornando imundo e o imundo se tornando santo. Somente na cruz de Cristo temos a separação do joio e do trigo. Somente na cruz de Cristo temos a separação das noivas loucas e das sensatas. Somente na cruz de Cristo nós conseguimos separar os bodes das ovelhas. Somente na cruz de Cristo nós separamos os falsos e os verdadeiros pastores e profetas. É na cruz, irmãos. Longe da cruz todos são bons, mas na cruz é revelado. Na cruz se mostra quem se arrepende e quem não se arrepende. É na cruz. Na cruz nós temos a bênção do arrependimento, da humildade, mas também se mostra a maldição do orgulho e da independência. É na cruz. Esses dois ladrões, eles me ensinam que mesmo diante de uma tragédia, se você se arrepende, você pode ter a bênção de Deus.
Na cruz não há lugar para vaidades. Na cruz não há ambições terrenas. Na cruz não há espaço para palcos, aplausos, holofotes. Na cruz só há espaço para vergonha humana e justiça de Deus. Longe da cruz há espaço para holofotes. Longe da cruz existem palcos. Longe na cruz existem estrelas, sim. Mas na cruz não. Longe da cruz existem os ídolos religiosos, sim. Na cruz não. Na cruz só existe um que é poderoso e grande e santo. Talvez nós precisamos voltar para esse lugar de arrependimento diário, tomar a cruz todos os dias e negar a si mesmo. Chega a gente de fazer a vontade própria. Chega a gente de pensar da mesma forma sempre. Chega, gente, está na hora da gente mudar. Está na hora da gente crescer, da gente amadurecer e entender que o Evangelho é para aqueles que vão para a cruz. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Sabe, Tutuí, na cruz não existe folha de figueira tapando o nosso pecado. Na cruz nós somos cobertos pela pele do Filho de Deus. Longe da cruz a gente pega algumas folhas de figueira, assim como Adão fez, para cobrir a sua nudez. Longe do Filho de Deus morto, do Cordeiro morto, nós pegamos alguns subterfúgios, um jeitinho nosso, a gente tapa a nossa nudez. Mas na cruz, irmãos, o único que pode cobrir o teu pecado é Jesus Cristo morto. É Jesus Cristo morto e você morto com Ele. Se você quer ser coberto pelo sangue de Cristo, é necessário que você faça o caminho inverso do seu coração. O seu coração não quer esse lugar, porque o nosso coração ele é enganoso, ele é mau. Nós queremos as massagens, a gente quer o alívio, a gente quer, e não que no Evangelho não tenha isso, sim, em muitos momentos o Senhor ele nos traz alívio. E perdão, irmãos, por mais uma vez trazer uma palavra um pouco confrontadora aos irmãos. Mas eu não consigo mais pregar onde eu não estou sendo pregado. Eu não consigo falar baseado na realidade da igreja. Eu não tenho mais escolha. Diante, às vezes, de algumas discussões que eu tenho com a Samara. Pastor, tu discute com a tua esposa? Sim. Nós não nos entendemos às vezes. E eu não tenho mais para onde correr, irmãos. O pastor da igreja chegou aqui hoje, antes de entrar na igreja, pedindo perdão para uma menina de 7 anos de idade. O pastor de vocês, antes de entrar aqui, pedindo perdão para a filha dele, porque fui um pouco mais grosso, rude. O pastor de vocês não tem mais para onde ir, irmãos. E eu vou falar para vocês do fundo do meu coração, eu quero todos vocês comigo. Todos vocês comigo. Vivendo esse evangelho. Um evangelho que não é um homem que aparece, não é a igreja de um homem, mas é a igreja de Jesus Cristo. Uma igreja onde existe um dono. Eu sei que existem coronéis aí fora. Eu sei que eu estou falando, irmãos. Eu sei que tem uns coronéis aí fora, evangélicos. Aqui não tem nenhum coronel. Essa igreja tem um dono. E sabe quem é o dono dessa igreja?
quem comprou ela com seu sangue derramado naquela cruz. Ele é o dono. Eu não tenho ovelhas, irmãos. Sabe quem tem ovelhas? Aquele que comprou vocês com o sangue poderoso dele, naquela cruz. Vocês são dele. Minha função é simplesmente falar aquilo que o Espírito Santo de Deus está querendo ministrar. Eu já disse isso para vocês. A função nossa pastoral, dos pastores que estão aqui, não é botar ninguém debaixo da sua saia. Um pastor que bota as ovelhas debaixo da sua saia não entendeu ainda o seu papel. Nós estamos aqui para pegar um pecador. Ismael também é pecador, irmãos. Pegar o pecador e levar o pecador até Cristo. E eu pego um pecador aqui e eu levo até Cristo. E eu saio, irmão. Eu não saio, eu não sou um intermediador entre o pecador e Cristo. Não, eu saio, irmãos. O problema é que muitos de nós querem ser o elo entre os pecadores e Cristo. Deus falou contigo? Deus colocou uma coisa no teu coração, então deixa eu orar para ver se Deus fala comigo também. Aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, rasgando o acesso que era permitido somente a um homem, a gente quer costurar de novo. Então saia e entenda que o evangelho da cruz, o evangelho de Jesus, é um evangelho que vai te levar a um lugar saudável diante de Deus. Você não vai ser mais um negociante gospel. Você não vai ser mais um consumidor evangélico. Você é um filho de Deus, amado de Deus. Você tem livre acesso. E existem coisas que Deus colocou no coração de vocês que não está no meu, irmãos. Não que a gente não concorde, mas existem coisas que vocês vão fazer e não tem a ver comigo. Então, se em algum momento você vai vir falar comigo, falar com a gente, com os pastores, para pedir bênção para vocês fazerem alguma coisa, por favor, pare com isso. Você quer um conselho, a gente pode te aconselhar, mas não vem pedir um aval daquilo que já foi dado da parte de Deus para você fazer. Existem coisas que a igreja não está fazendo, sabe por quê? Porque saiu daquele lugar da cruz. Jesus morreu e ressuscitou. Se você morreu, irmão, certamente você vai ressuscitar com Ele, em vida e em morte. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu não vou colocar isso, irmãos, mas se eu pudesse botar um título nessa mensagem, seria Sentença de Morte. Sentença de morte. A tua e um reforço da morte de Cristo. Mas da mesma forma que Cristo ressuscitou, se você se arrepender e você entrar nesse lugar, você também ressuscitará com Ele. Existe uma vida que muitos de vocês ainda não viveram. Muitos de nós, vamos nos incluir, Bruno, nisso. Sabe por quê? Porque ainda não fomos para a cruz. É o nosso jeito, é a nossa forma, nós aprendemos assim, mas não é a forma da Bíblia. Nós precisamos voltar a um lugar de morte do nosso eu. Enquanto os meninos tocam uma canção,